Muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. A gente está aqui com a Tatiana Tafuri, que é diretora de gestão de pessoas e jurídico na Blooming Brands no Brasil. Para quem não conhece, é o grupo que administra os restaurantes Outback e Abbraccio, e o Mescla também, né? E com o Jonatas Albano, que é gerente de pessoas e cultura na Engie Brasil, que é uma das maiores empresas privadas de energia do mundo. Esse espaço de conversa ele faz parte do projeto Negócios Vivos, que é um estudo sobre as transformações culturais nos negócios. Eu sou Daniel Caminha, eu sou diretor na Estúdio Nômade, e junto com a Shoot, uma empresa parceira nossa, nós sentimos a necessidade de ampliar o debate sobre novos códigos culturais que a gente entendia que estão afetando a forma de os negócios acontecer, né? Eles estão reconfigurando os negócios. Para quem quiser saber mais sobre o projeto, chama negóciosvivos.com.br, pode dar uma olhadinha lá. O estudo está aberto para as empresas que quiserem promover esse olhar dentro da sua estrutura. Uma pergunta para disparar a nossa conversa aqui seria, primeiro, de uma forma mais geral, olhando para a carreira de vocês, para outras empresas que vocês passaram ou mesmo outras empresas parceiras que vocês têm conhecimento, o que vocês destacariam como as três principais mudanças nesses últimos tempos? O que vocês poderiam destacar como tópicos, elementos ou conceitos novos que surgiram na gestão das organizações? Muita coisa mudou, né? Eu tô no mercado de trabalho há um pouquinho mais de 20 anos e é completamente diferente, na verdade. A forma com que a gente está trabalhando e a forma com que eu acho que as organizações estão vendo as pessoas. Então, acho que a primeira coisa que eu destacaria, né, nessa mudança organizacional é o foco nas pessoas. Eu acho que antes a gente era muito resultado, não importava muito o bem-estar das pessoas. Se falava muito no passado, né, de work-life balance, que para ter esse work-life balance, mas eu estou vendo agora, nos últimos 2 anos, um movimento mais forte com isso, e na Blooming também. Então, na Blooming a gente começou há um tempo, como já faz parte da nossa cultura, né, que das nossas crenças é cuidar, se a gente cuidar das pessoas, a organização vai cuidar dela mesma. Então, a gente já tinha esse viés, mas a gente está intensificando o cuidar das pessoas com pequenas coisas, o ouvir. E aí eu vou linkar outra coisa que eu acho que mudou, John, não sei se com você aconteceu também, a mudança da hierarquia. Eu acho que ainda existe, né, a hierarquia, tem o presidente, VP, diretor, blá, 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 mas a hierarquia no sentido do analista, do estagiário, ter mais voz, participar de projetos mais complexos, tomar decisões sem o diretor ou VP ter que aprovar. Então, eu acho que é uma das coisas que mudou, e eu vejo muito valor, porque as gerações são muito diferentes, independente do nível de experiência, né, do tempo de experiência, mas agrega valor você ter um projeto completamente complexo dentro da companhia, em que está um estagiário, 2 analistas, um gerente, não tem nenhum diretor e a empresa ganha muito dinheiro com isso. E isso volta no se importar com as pessoas, porque elas são reconhecidas, né? Elas acabam sendo reconhecidas e vendo o valor do seu trabalho. Não é ficar lá fazendo um relatório ou fazer um relatório porque ele nem sabe por que ele está fazendo, porque alguém mandou, mas não, ele está vendo o resultado do trabalho dele. Contribuindo na tua fala, eu acho que essa questão da hierarquia está muito vinculada também com, olhando da perspectiva dos profissionais, o aumento da autonomia, né? Então, quando a gente olha essa mudança nas hierarquias, a gente também atribui aos profissionais um grau de autonomia e eles estão tendo que se adaptar com isso, né? Então, e falando mais recentemente desse período agora de isolamento social, quando a gente fala de home office, muitas empresas não tinham essa cultura, assim, ó, cada um está por si nesse sentido de ter que se organizar, de ter que gerenciar o próprio tempo.
para fazer as entregas necessárias. Então, eu acho que essa questão da hierarquia também está muito vinculado com a questão da autonomia. E talvez seja um caminho sem volta. A partir do momento que a gente dá essa flexibilidade, essa autonomia para as pessoas, elas talvez não queiram retornar para um ambiente que seja muito hierárquico, que seja muito controlador. Então, eu acho que está bastante vinculado com esse ponto da autonomia. Concordo super com você. E a gente dando autonomia, mas ao mesmo tempo permitir errar, que faz a empresa crescer, porque o problema é dar autonomia, só que ser crucificado, né, se erra, pequenos erros. Então, é uma coisa que a gente incentiva, porque tem que ser. A gente já tinha algumas pessoas trabalhando com remoto, mas era mais ou menos assim, né? Eu às vezes não ia no escritório e no dia seguinte alguém, poxa, eu queria falar com você ontem, mas você não estava no escritório. Eu falei, poxa, mas eu estou trabalhando, né? E hoje não é mais assim. Então, acho que uma das coisas que veio como benefício é dar essa autonomia para as pessoas e elas serem disciplinadas, né? Eu consigo me concentrar, entregar dentro de casa, mas porque tem autonomia. Uma mudança significativa que eu vejo para as empresas é quebrar a barreira entre a vida profissional e a vida pessoal, né? E não só falando desse balanço entre vida profissional e vida pessoal, mas também quebrar, trazer para dentro da corporação alguns assuntos que antes não eram discutidos, né? Então, por exemplo, semana que vem a gente vai estar falando sobre parentalidade para todos os colaboradores aqui na Engie, porque é necessário falar sobre maternidade e paternidade agora. Assim, está caindo de maduro esse assunto e a pandemia acelerou esse processo. Então, eu vejo que alguns aspectos da vida pessoal estão sendo trazidos para o mundo corporativo e isso é muito positivo, porque a gente tem muito a aprender, né? Então, quando a gente fala de maternidade e paternidade, quais são os skills que são desenvolvidos quando você é pai e mãe que você pode trazer para dentro da organização? Então, não encarar mais os assuntos pessoais como tabus ou como barreiras, né? Mas trazer eles para dentro da organização e tornar isso integrado, né? Então, a gente não é duas pessoas, uma pessoa no trabalho e uma pessoa na vida pessoal. A gente é um ser integral. Então, e essa questão do home office, ela acelerou esse processo, porque a gente está entrando na casa das pessoas. E eu acho que um fenômeno muito interessante é que a gente se aproximou das pessoas mais agora no ambiente virtual do que talvez no ambiente presencial. E um exemplo que eu trago é na primeira live que a gente estava fazendo com o CEO da Engie no Brasil, ele falando para 3.300 colaboradores, o cachorro começou a latir e assim ele pessoal, vou ter que parar porque eu preciso ir ver a campainha que está tocando, eu estou sozinho em casa, o cachorro está latindo. Então, assim, a gente invadiu a casa do CEO, né? A gente soube que ele tem um cachorro, a gente soube que ele fica sozinho em casa, e eu acho isso interessantíssimo, assim. Então, eu acho que um aspecto bastante relevante agora é a gente acolher essa mudança, né? E a gente mostrar para as pessoas que é possível e que é positivo trazer a vida pessoal para o ambiente corporativo. Então, é por isso que é tão importante agora a gente falar de diversidade, inclusão, porque cada um tem uma realidade, cada um tem uma necessidade, e agora não é mais uma questão de falar de diversidade e inclusão para se tornar uma empresa atrativa ou porque é um tema de responsabilidade social, enfim, é porque, de fato, as pessoas estão se mostrando como elas realmente são e trazendo a sua vida pessoal para o ambiente de trabalho. A gente está sentindo a mesma coisa. Antigamente, quando eu fazia antigamente, né? Até outro dia, para a gente fazer algum treinamento ou discussão sobre comportamento no escritório, você tinha que implorar para as pessoas irem ou ia meia dúzia de pessoas. A gente fez algumas lives sobre diversos assuntos, exatamente como a gente se sente. E eu achei excelente essa ideia sobre paternidade e maternidade. E as pessoas estão super interessadas e os feedbacks foram excelentes e como está ajudando no dia a dia. E falando em diversidade, a gente vai fazer uma live na semana que vem sobre inclusão e diversidade, exatamente por isso, porque está mais latente, é uma necessidade, é o que a gente está vivendo, e aproximar mais das pessoas
existe um vínculo emocional entre a empresa e o colaborador, né? Se não existir esse vínculo, fica muito superficial e a pessoa não se entrega, e é exatamente isso que você falou. Hoje a gente sabe todo mundo que tem cachorro, quem tem filho, quem não tem, quem tem gato, a gente sabe da vida de todo mundo. E uma das coisas que o meu pessoal de RH gostou muito, na minha primeira live, aí a gente continuou fazendo isso, falar dos aprendizados em casa, ou o que eu aprendi de uma forma diferente. Então, foram coisas completamente diferentes uma das outras. E o pessoal adorou fazer de dividir essas informações, né? O que aprendeu, como, e celebrando os pequenos atingimentos desse negócio pessoal. Então, o pessoal faz diferença. E nas lives também com o presidente, a gente faz toda semana, e a gente tenta ser cada vez mais pessoal. Na última, que foi semana passada, a gente nunca deixa abrir as câmeras se não é muita gente, né? Senão dá pau. Mas na última a gente pediu para todo mundo abrir a câmera, e uma das coisas mais legais foi o feedback depois. Que legal ver todo mundo. Pô, fulano, tava com saudade de você, queria te ver. Então traz uma vontade de ver as pessoas também, mas o pessoal eu concordo com você. E hoje, com a geração, não sei o que você acha, mas a geração mais nova, né, que está vindo, eles têm essa necessidade, né, de ser mais acolhido, de não ser só muito business oriented. Eles têm uma necessidade mais de feedback, de perguntar. Então, sim, eu acho que isso vai ajudar a gente a ser mais diverso na empresa, né? A gente pode ter alguém super experiente, um cara que acabou de chegar, de outra indústria também, que a gente está vendo como agrega valor trazer pessoas de outra indústria. Essa questão do público mais jovem, tem um exemplo aqui de uma empresa aqui de Floripa de tecnologia, que eles fizeram uma live em que o CEO, que é super jovem, ele conversava com os colaboradores enquanto cozinhava. E eu achei demais isso, assim, então de fato ele trouxe as pessoas para dentro de casa, e parecia muito mais uma reunião, uma reunião de pessoas informal, uma celebração, do que de fato uma reunião, né, uma coisa mais corporativa. E eu acho que é isso que as pessoas esperam, uma informalidade, né? Essa informalidade é muito importante para a gente atrair o público jovem e o público que chega e não entende essa questão da hierarquia estrita como a gente tinha antigamente, né, do chefe, etc. Então, fala quem pode manda, como é que é aquele ditado? Fala quem pode obedece juízo, quem, né, tem juízo. Isso não existe mais, né? Pode ser pai com mãe agora, em organização não. Mas, gente, e é uma questão de sobrevivência das organizações, né? Então, quem não se adaptar vai deixar de ser atrativo, né? Exato. Digamos, olhando no meu raciocínio aqui, a gente falou muito da consciência das pessoas, ou seja, atenção às pessoas e cuidado com as pessoas, escuta, muito olhando para o colaborador. E vocês abordaram um pouco da estrutura, novas estruturas, né? Sim. Aí eu fico pensando assim, enquanto estrutura mais formal no que diz respeito a cargo, salário, organograma, isso mudou também? Chegou ou está mais na parte do que é visível, ou realmente está acontecendo uma reestruturação no desenho formal da empresa? Na perspectiva da Engie, a gente não teve alterações formais em termos de hierarquia, está mais no perfil de liderança, né? Nas competências que os líderes serão necessárias para os líderes e para os próprios colaboradores nesse novo contexto. Então, a gente fala, na Engie a gente usa o conceito de cada um é líder de si mesmo, né? Então, a gente trabalha muito isso, trabalha a autonomia, mas a gente vê que não necessariamente a gente precisa alterar a hierarquia ou ter uma grande transformação. A transformação está no comportamento, está nas competências que cada um tem que ter, especialmente os gestores nesse novo contexto. Então,
assim, oficialmente, a gente não teve uma grande alteração estrutural. Sobre estrutura, o que eu fiz nos últimos 2 anos, que eu já estou começando a fazer, diminuir um pouco, não a hierarquia, os layers, né? Ter menos layers, então, para não ter tanta diferença do presidente para o analista. Então, a gente fez uma reestruturação assim. Então, eu tenho todos os gestores de pessoas têm mais gente embaixo, né? Porque diminuímos o layer. Isso ajuda a questão da atitude que faz a diferença. E vem num outro ponto que mudou no primeiro papo que a gente teve, na primeira pergunta. Uma das coisas que mudou, eu acho que é a área de RH como protagonista, porque em todas essas mudanças que a gente está vendo, a gente está sendo protagonista, nós como RH. Então, o RH, ele é acionado naturalmente. Todo mundo quer falar com o RH, seja de estrutura, como que eu vou fazer a gestão dessas pessoas, me ajuda a resolver alguma coisa. Então, a gente tá fazendo esse direcionamento do gestor. Como eu vou liderar essas pessoas dessa maneira, sem hierarquia, com autonomia, etc. Mas uma coisa que eu estou quebrando a cabeça e que a gente está nesse processo de ver qual é a melhor forma de fazer a avaliação de desempenho. Eu acho que ainda tem que ter uma avaliação, eu acho que a gente não tem como fugir disso, né? Temos que dar lucro, a gente precisa avaliar as pessoas de uma certa maneira, então a gente está nesse processo de mudança, de fazer avaliação por projetos, periodicidade. Então, a gente está nesse caminho de mudança, ainda não está finalizado, mas eu acho que é isso que a gente vai acabar fazendo, mudar completamente como a gente faz a gestão de desempenho, competências, etc. Agora que você falou dessa questão da área de RH, eu acho que uma transformação que a gente teve na Engie foi também o destaque, né? E tornar a área de pessoas e cultura, que é como a gente chama o RH, tornar uma área estratégica, né? Então, na Engie, desde 2016, quando a gente teve uma mudança global, inclusive de nome, etc., a área de pessoas e cultura se tornou uma diretoria ligada direto à presidência. Então, isso foi um sinal claro de que a preocupação tem que ser com as pessoas, né? E quando a gente fala dos processos de RH e essa questão da performance, eu acho que é um dilema comum entre as empresas, que é a gente vincular ou não vincular a performance com recompensa financeira, né? E como a gente, de fato, criar um processo que seja que a finalidade seja o crescimento e o desenvolvimento profissional das pessoas. Porque quando a gente olha para um resultado, pelo menos na Engie, quando a gente olha para o resultado da avaliação de desempenho, as avaliações são muito similares, as pessoas ainda têm muita dificuldade em dar uma nota muito positiva ou uma nota muito negativa. Todo mundo fica orbitando ali no atende, né? Porque tem uma cultura do Brasil, inclusive, das pessoas terem um receio de se indispor ou de dar um feedback mais assertivo, né? Então, a gente vê que o processo de avaliação de desempenho ele é um processo tão custoso, tão trabalhoso, que demanda tanto tempo. E qual que é a efetividade desse processo, né? Então, eu acho que assim, o que a gente tem feito é pensar qual que é a finalidade desse processo e como a gente torna ele mais fluido, mais informal, para que a gente consiga provocar o desenvolvimento das pessoas e que o processo não seja pelo processo em si, mas sim pelo resultado que ele pretende, né? Então, a gente também está com o mesmo dilema e está no meio do processo de transformação também. E, ao mesmo tempo, deixando ele informal, não são todos os gestores preparados para ter essa informalidade. Então, o dia que alguém descobrir essa fórmula, me conta. Se você souber, me conta, eu te conto, porque a gente vai errando. Vamos ver quando a gente acerta essa maneira boa de fazer isso. Eu acho que tem uma solicitação de mudança das pessoas, né? As pessoas pedem alguma mudança, mas eu acho que a maior mudança vem quando a empresa quer ter essa mudança. Então, eu acho que a parceria dos executivos com a área de RH que vai fazer com que isso aconteça. Porque se os gestores mais experientes não comprarem as ideias de mudança, de menos hierarquia, de autonomia, de ter esse contato pessoal,
eu acho que é mais difícil acontecer. Então, com a gente deu super certo isso, meu presidente adora isso, então existe uma parceria boa entre nós, e aí a gente consegue fazer esse tipo de coisa, até mudar a avaliação de performance, não tem essa resistência. E as pessoas vão comprando a ideia e vão se sentindo mais felizes também. Vocês estão falando muito de não tem fórmula, ou quem tiver essa solução, por favor, compartilhe, mas a grande questão é experimentar. Então, me parece que também existe uma maior abertura para a experimentação, no sentido de testagens mais rápidas, que vem, vamos dizer assim, de um modelo muito digital, né, de desenvolvimento de solução, que a existência digital, o pensamento digital, ele consegue prototipar mais rápido, fazer uma testagem dentro do pensamento de software e ir corrigindo nas novas versões. Então, você não tem um produto novo, você tem sempre versões novas de um produto em constante desenvolvimento. A gente tem usado muito o Design Thinking, que eu acho que foi, digamos assim, a ferramenta que a gente mais treinou pessoas e falou sobre no último ano, e com o objetivo de trazer esse foco no cliente, né, e foco nas pessoas. Na Engie, em termos de transformação cultural, tem sido bastante. Eu acho que o nosso maior desafio é a gente mudar o nosso foco, porque a gente vem de uma empresa, de um contexto que era muito regulado, que é o mercado de energia, geração e transmissão, para um contexto de serviços em que a gente está em contato direto com o cliente, né, o cliente final. Então, isso tem uma mudança de mindset por trás que é muito significativa, né? Então, a gente tem usado o Design Thinking para nos auxiliar nesse processo. E assim, eu queria trazer um exemplo que foi um evento que a gente fez ano passado. A gente convidou a L'Oréal, que é uma parceira da Engie, para um exercício de cocriação. Então, a gente, no meio de um evento que a gente está fazendo com os colaboradores, eram cerca de 250 colaboradores, a gente trouxe a L'Oréal para falar um problema que precisava de uma solução, e a gente botou 250 colaboradores para desenhar soluções possíveis para aquele problema da L'Oréal. E foi interessantíssimo, assim, foi um exercício que abriu os olhos, assim, o quanto que a gente precisa estar grudado no cliente para poder, de fato, estar oferecendo soluções que façam sentido para ele. E agora, com a pandemia, isso assim, se potencializou ao máximo, porque o cliente que antes, eu vou dar um exemplo pequeno aqui, mas o cliente que antes era um restaurante que fazia buffet, na pandemia ele teve que se reinventar e começar a fazer delivery. Então, muitos negócios passaram por essa transformação. E, com isso, as necessidades desses clientes mudaram. E se a gente não está lá do lado do cliente, escutando ele e construindo junto a solução, a gente perde oportunidades, né? Então, acho que é isso. Acho que esses métodos ágeis, essas novas formas de se trabalhar, trazem essa oportunidade de a gente estar próximo do cliente e oferecer algo que seja aderente. Queria aproveitar e destacar aqui uma outra consciência que faz parte desse estudo, que é a consciência da interdependência, que é um nomezinho difícil, assim, né? Um conceitão, mas eu consigo tocar nessa interdependência quando o John fala da aproximação com a L'Oréal e daqui a pouco outras tantas aproximações com atores que antes eram considerados às vezes externos, no sentido de afastados, né, do pensamento estratégico da empresa. E agora eu acho que é muito difícil a organização se perceber sozinha. Ela sempre se percebe em relação, não a um, mas a diversos atores, a uma ideia de ecossistema mesmo, que para ela existir, ela precisa estar muito interconectada, muito aberta ao diálogo, para poder desenvolver soluções em conjunto, aproveitando dessa inteligência mais coletiva, assim. Então, não sei como é que vocês veem isso em outros exemplos, essa necessidade de interdependência. Então, para a gente, já pelo negócio, já é natural. Então, como a gente vem de experiência, que é a experiência do cliente dentro dos nossos restaurantes,
se a gente não escuta o que eles estão falando, a gente não consegue entregar valor, né? Porque a gente não... Então, todos os processos que a gente faz, desenvolvimento de produto e de atendimento, são com os nossos clientes, e coisas legais que a gente faz é convidar os nossos colaboradores para participar dessas definições. Então, outro dia, 2 vezes por ano a gente faz desenvolvimento de novos produtos para as marcas, né? Então, nesse desenvolvimento é uma semana de imersão com chefes de outros restaurantes, com diversos colaboradores de outras áreas. Eu nunca fui convidada, porque eu falo, não dá, porque eu vou comer demais, mas são diversos colaboradores de todas as áreas para eles fazem a investigação do produto, eles dão sugestões para os chefes de que produto pode funcionar para os nossos restaurantes, o chefe faz, experimenta e eles chegam em 3 pratos finais. Então, é o nosso colaborador ajudando nesse processo, porque ele também é um cliente, né? Então, É um hackathon, né, Tati? É um hackathon culinário da gastronomia. E a gente está usando, né, Hackathon, Design Thinking no último ano, igualzinho o John falou, o que a gente investiu de treinamento é isso. E um exemplo que esse ano a gente está fazendo, a gente tem um programa que são os novos talentos, são os estagiários e jovem aprendiz. Então, a gente está treinando eles em Design Thinking e eles vão ter conversas com todos os diretores sobre os problemas que a gente tem, e daqui a alguns meses eles vão ter que apresentar para a gente um trabalho com base na metodologia. Então, é para incentivá-los também a acertar, errar, trazer um problema e fazer isso rápido. E uma coisa que eu acho que o Design Thinking ajudou a gente está usando muito a tecnologia, né? E errando mais barato. Então, a gente desenvolve muita coisa interna, né? Então, o processo de avaliação de desempenho que a gente estava falando, antigamente eu ia gastar alguns mil, né? Para implementar qualquer sistema. Hoje, tem uma startup que vai fazer tailor-made, tudo que a gente precisa, e pode dar certo, pode não dar. Mas o investimento é mais baixo, é mais rápido e o resultado, e quando sai o resultado, eu vejo isso, não sei, John, se você repara isso, mas antigamente o resultado demorava 1 ano para sair, a pessoa desanima no meio do caminho. Agora, com essa metodologia, como sai o resultado rápido, dá certo ou não dá, é rápido, a pessoa está sempre engajada e motivada, pô, vamos terminar logo para ver o resultado. E se não dá, puxa, não deu, vamos fazer de outra maneira. É rapidinha. A gente tem acertado mais nos projetos, né? Quando a gente faz essas pequenas entregas no decorrer, você vai direcionando ali para poder chegar onde você pretende, né? E o mundo está tão volátil, né, que a gente precisa ter esse espaço, essa flexibilidade para ir adaptando as entregas, porque algo que a gente pensou agora, daqui a 2 meses pode ser diferente, né? Então, eu acho que essa realidade vai ser cada vez mais acelerada, né? Então, eu concordo totalmente, Tati. Assim, essas pequenas entregas, esse novo jeito de entregar os projetos está sendo super positivo e as pessoas se sentem mais engajadas, né? A gente oferece até como um reconhecimento alguém poder participar de um projeto multidisciplinar, a gente poder trazer pessoas que não atuam naquela área, mas tem uma vontade, tem um interesse, né? Então, eu acho que serve até como uma ferramenta de gestão de pessoas, esse novo jeito de trabalhar os projetos. Um exemplo que eu acho muito legal também, não é só reconhecimento que eu estou vendo, as pessoas estão descobrindo outras áreas que têm perfil para trabalhar. Então, com esses projetos multidisciplinares, um dos exemplos é na minha área. Tinha a gente chama de Service Tech, que é a pessoa especialista de serviços de alguns restaurantes, que cuida de pessoas, né? Então, cuida das nossas pessoas e dos nossos clientes. A gente teve uma posição aberta de recrutador, né? E a gente pensou, poxa, eu acho que a Mari tem perfil para trabalhar aqui no RH, vamos falar com ela? Nossa, parece que ela já trabalha com a gente há 10 anos. Então, as pessoas estão vendo a possibilidade de movimentar a cadeira
não necessariamente na sua área de expertise, sim em algum comportamento ou alguma habilidade que você tenha, que pode usar para uma outra área que você não conheça profundamente. Então, está acontecendo esse movimento também, que eu estou super feliz com isso. Eu acho que deixa as pessoas mais vibrando. Mas como vocês percebem que isso afeta o cliente? O cliente percebe isso, ele se envolve mais com a empresa, ele compra mais, como que ele é impactado por tantas coisas legais que têm sido feito dentro da empresa? Como que isso é percebido pelo cliente? Para a gente, eu não acho que o cliente percebe que está tendo alguma mudança, mas eu acho que a continuidade dele em estar conosco é reflexo dessa nossa mudança de cultura. Porque os meus colaboradores falam da empresa, a gente está nas redes sociais como marca, como Blooming Brands e como as marcas, então falando da gente, então as pessoas estão engajadas, os funcionários tendo orgulho de trabalhar na empresa, isso dissemina, então ele fala para as outras pessoas sobre isso e acaba atraindo mais clientes. Então, é uma empresa que serve bem e trata bem as pessoas de forma geral. Então, eu acho que impacta, mas o cliente não sabe que é uma transformação, eu acho, mas ele é impactado por isso. É super legal te ouvir, porque vocês são referência nessa questão de atendimento, né? Então, eu acho que é um aprendizado aí. E talvez, assim, contribuindo com a tua fala, eu acho que o cliente ele vai perceber se não tiver transformação, né? Então, talvez ele não perceba a transformação em si acontecendo, mas se não tiver transformação, com certeza ele vai perceber. Então, eu acho que é isso, assim, que o cliente ele nos orienta para onde a gente tem que ir em termos de transformação cultural, né? Então, hoje, por exemplo, tem muito cliente, tem muito consumidor que ele não vai consumir de uma empresa que não é socialmente responsável, que não tem um programa de diversidade, que não tem... Então, às vezes, mesmo que a transformação não aconteça espontaneamente, é uma questão de mercado. Se você não passar pela transformação, você vai perder cliente. Então, eu acho isso muito importante. Assim, eu vejo essa nova geração que está chegando aí. Eu pego o exemplo da minha sobrinha, que tem 21 anos. Assim, o consumo dela é orientado não pelo produto em si, mas pelo que aquela marca vende em termos de propósito, né? O John toca numa da primeira consciência que a gente aborda no estudo, que é o sentido maior, que está ligado a esse propósito, que no caso, se essa transformação toda, né, gente, e aí é um pouco do que eu entendo, ela não for amarrada em uma visão de futuro transformador, em um desejo genuíno da empresa olhar para algo que ela queira contribuir com uma vida mais agradável para o mundo, né? Se isso não for amarrado assim, é como se tudo isso caísse num precipício, porque aí é só para gerar mais resultado, fica meio vazio, e hoje esse tipo de discurso parece que ele não tem nenhuma aderência, né? Então a gente está falando de coisas tão bacanas que motivam as pessoas e que mostram um mundo do trabalho instigante, que eu acho que se ele for amarrado a um sentido maior de transformação e de contribuição com o mundo, não numa coisa piegas, que eu acho que a gente passou um pouco, né? Aquela, um mundo melhor, só que não, é um mundo cheio de desafios, com possibilidade de ser mais interessante, mais criativo, e isso, obviamente, precisa ser conectado a bem-estar, porque ninguém quer viver pior. Então, acho que é bacana essa conexão no final da nossa conversa. Não, e é uma coisa, só para finalizar mesmo, o que a gente quer, né? Existe um estigma, trabalhar é chato. Não, trabalhar é legal, trabalhar tem que ser divertido, trabalhar agrega, além de ganhar dinheiro. Então, eu acho que é para isso, né, gente? Trabalhar é legal, a gente entrega, eu estou vendo o meu resultado, né, a minha contribuição para o mundo de alguma coisa. Então, acho que isso que está mudando a partir de agora, que é aquela coisa de, ai, que saco, eu tenho que trabalhar, que acontece.
isso eu acho que vai começar a deixar de existir, né? Hoje eu posso não estar num dia bom, mas o meu trabalho é legal, que eu vejo o resultado no meu cliente, na minha empresa, em mim mesma como pessoa. Então, eu acho que é uma mudança legal e eu super incentivo isso. E até para concluir, assim, Tati, eu acho que essa questão de propósito, ela não é algo que você imputa na pessoa, né? Que você, olha, tá aqui propósito, né? É algo que você constrói com as atitudes que você tem dentro da organização, com a cultura, etc. E fazendo uma reflexão do momento que a gente está vivendo, muito tem se questionado o modelo que a gente tem hoje do capitalismo, das formas como a gente distribui renda, das formas como a gente inclui as pessoas, né? E eu escutei uma fala ontem que eu achei super interessante, que é, dentro desse processo de transformação que a gente está tendo, e olhando para a gestão da mudança, o reflexo natural das pessoas é, finalizada a pandemia, voltar para o status quo, e pior ainda, ser mais conservador do que era, né? Então, a gente tem um papel importantíssimo para que não deixar que isso aconteça, para fazer com que a gente dê um passo adiante e que a gente não dê um passo atrás no final desse momento que a gente está vivendo, né? Então, eu queria finalizar com essa mensagem, assim, de que eu acho que falar sobre transformação, falar desse futuro é importantíssimo nesse momento para que a gente construa, de fato, um futuro diferente, uma sociedade mais justa, mais igualitária e que seja acolhedora às pessoas, né? A todos os tipos de pessoas. Então, eu vejo que isso vai ser, isso é propósito, né? Isso é olhar para frente.